Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque, assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo? De fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo, que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. Os políticos, por exemplo, eles definem o salário mínimo, o valor deles, correto? Errado. Basicamente eles definem o valor que está ali impresso no papel, mas não o valor dele. Já chegou uma época que no Brasil o salário mínimo era de 4,6 milhões de cruzeiros. Basicamente as pessoas eram milionárias, simbolicamente. Porque o que o pessoal do PSOL está querendo não é simplesmente o fim da escala 6x1. É a proibição da escala 5x2 e a imposição da escala 4x3. Basicamente você trabalha 4 dias e descansa 3. Tomam cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0x0. Trabalhando 0 dias e ganhando também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma escala, por exemplo, 4x3, basicamente ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Ou seja, a discussão é só se vai aumentar o desemprego ou a informalidade, porque destruir o sustento do pobre, não tenho dúvidas. Todas essas medidas irresponsáveis geram inflação. E inflação gera aumento de tudo. A notícia de agora, preço de alimentos já sobe mais do que o dobro da inflação esse ano. Ou seja, esses efeitos aqui atacam a todos, mas principalmente as pessoas mais humildes. E o que vai acontecer quando essas consequências virem? Porque elas virão. Uma coisa eu tenho certeza, não vai ser culpa da esquerda. Pode ter certeza. Porque na época da pandemia fez isso aqui, ó. Faça sua parte, fique em casa, economia a gente vê depois. Porque depois desse sloganzinho bonito que preencheu o coração de todo mundo, esse aqui foi o resultado da pandemia. O supermercado subiu 31%, conta de luz 33% e gasolina 44%. E depois, o que aconteceu? A culpa foi de quem? Do Bolsonaro. E aí, se depois de aprovado o fim da escala 6x1, colocado 4x3, sem nenhum tipo de responsabilidade, errando conta matemática no projeto, não tendo a mínima ideia das consequências econômicas, tudo isso que eu falei aqui ia acontecer. Desemprego, inflação. E aí, a culpa é de quem? Aí eles inventam, meu amigo, a culpa é minha. A culpa é Nicolas, que botou a peruca. A culpa é da peruca. Aí depois que você escolher um alvo, é só criar a narrativa. Para isso, umas pitadas de manchetes compradas, efeito peruca. Fome e desemprego se alastra no país. Uma gotinha de páginas de fofoca para poder te queimar. Urgente, peruca de Nicolas destrói famílias e economia no Brasil. Qual a sua opinião? E por fim, uma colher de tiktokers que não sabem de nada te detonando. Sobre o Nicolas Ferreira e a peruca destruidora. Voilá, pronto, você tem uma narrativa criada. E eu preciso relembrar isso aqui para você, porque o Partido dos Trabalhadores, a esquerda que ama o trabalhador, simplesmente se lixou para você, trabalhador, durante a pandemia. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma alta de inflação. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, a gente vai fechar aqui. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família.
Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Ou seja, na hora de enfrentar as consequências mirabolantes da esquerda, não é o Lula, o deputado que vai enfrentar, é você. E eu não tô defendendo trabalhador, não é de agora não, e nem com um discursozinho para poder ganhar voto não. Inclusive vários vereadores que são a favor do lockdown estão se arriscando para vir trabalhar aqui na Câmara. Mas o trabalhador não pode se arriscar para levar o pão para dentro de casa. Então é muito fácil ter o salário em dia, certinho, e impedindo o trabalhador de trabalhar. Inclusive, eu lanço aqui uma campanha. Político que é a favor de lockdown, adote um desempregado e pague as contas dele. Obrigado, presidente. Essa época escancarou para todo mundo o tanto que eles estão se lixando para você. E agora eles são os únicos preocupados com os trabalhadores. Entenda, a esquerda faz de tudo pro voto. Tudo. E amam vender um discurso fácil. Para de comprar isso, que o Brasil vai para frente. Vai por mim. Mas vamos continuar. Será que esse pessoal realmente está preocupado com o dinheiro público, que é o seu dinheiro? Vamos ver. 1,5 milhão tá quase de fundo, que é o seu dinheiro, basicamente sendo usado para poder financiar a campanha política. Glauber Braga aí também, ó, que fez desafio para os bolsonaristas, dá só uma olhada também. Quase também 1,5 milhão também, ó, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Gasto seu dinheiro da forma que eu quero. E essa galerinha que fala que a gente não trabalha, etc. Fazendo um rápido comparativo aqui entre o Glauber, que apresentou 120 propostas e 0 relatadas, eu tenho 205 e 2 relatadas. Ou seja, eles amam os números, falar de projetos, etc e tal. Tá aí os números. Eu, inclusive, tenho 30 projetos de leis apresentados, que eu vou postar no meu Instagram agora, pode ir lá ver. E não tenho nenhuma falta em plenário. 0. Ou seja, aqui vai um ponto interessante. Eu tenho visto muita gente indignada com o Estado, mas muitas vezes não sabe se expressar. E basicamente quer colocar no bolo todo mundo. Imagina se eu falasse que todo policial militar não trabalha, ou que todo advogado é arrogante, ou que todo jogador de futebol é metido. É verdade? Não seria verdade. Ou seja, da mesma forma como eu também fiquei indignado que o gasto público é absurdo, com coisas mirabolantes, você precisa entender que nem todo político é como eles. E esse é um dos motivos que literalmente eu entrei, por exemplo, para política, para poder mostrar que dá para fazer algo diferente. Caso contrário, só vai realmente ficar essa mesma galerinha aí. Eu vou te mostrar quem é essa galerinha aí. Galerinha que fala mal de empresário, que mete o pau, fala que eles são malvadões, etc. Mas que na hora da campanha eleitoral, o FHC, o Lema, aquele mesmo bilionário que quebrou Americanas, tá financiando candidatos do PSOL, do PCdoB e do PT. Essa galerinha do PSOL, do PT, da esquerda, que adora acusar a direita de ser contra o trabalhador, tá dando poder para bilionário e empresário para comandar, sabe o quê? A educação do nosso país. Eu também fico puto com a diferença de salário de um deputado, de um senador, um trabalhador comum do Brasil, mas concorda que eu não tenho culpa do salário que é de deputado. Agora, onde está toda essa indignação quando, por exemplo, na Lava Jato, um esquema de corrupção aconteceu no governo do PT, que quebrou quase 5 milhões de empregos? Onde que estava esse pessoal? Cadê a indignação deles quando o STF está gastando 1 milhão em lagostas e vinhos? Cadê a indignação quando o judiciário do nosso país custa 132 bilhões do nosso dinheiro? Ninguém tirou mais dinheiro do bolso do pagador de imposto do que o Lula. Só esse ano foram 3 trilhões em impostos arrecadados. Cadê a indignação? Cadê a indignação quando o Lula corta verba de bolsa de estudo, educação básica, farmácia popular? Quando ele corta 4 bilhões da saúde, educação, ciência e tecnologia? Cadê? Cadê a indignação quando o Lula colocou 37 ministérios e agora já está com 40? E eu votei contra isso. E o PT, a esquerda inteira, votou a favor disso. Quem sustenta esses ministérios? Adivinha? Você? E todo esse tempo eu tô aqui com o meu papel de deputado federal fiscalizando, cobrando disso. Aí agora, magicamente, o problema todo é meu ou da direita e eles estão assim, tranquilos, são virtuosos. Eles querem sinalizar virtude, debater, gritar, mas na verdade não tem nada de concreto para a vida do trabalhador, uma mudança real, não tem. Até mesmo porque o próprio PT que defende isso aqui, ó, aumento de IPTU e ISS para cadeias de lojas, redes e bancos. Ou seja, é aumento que no fim das contas rebate em você. É a forma tributária aí do Lula que só está encarecendo as coisas. Boulos, que é uma figura aí do pessoal, gastou 80 milhões, é quase esse dinheiro todo, de dinheiro do fundo eleitoral,
para poder fazer campanha. O Lula só nos primeiros meses do ano já gastou 170 milhões em cartão corporativo. Tá gastando quase 1 bilhão da sua grana com publicidade em pleno ano eleitoral. Ô, coincidência! Já gastou mais de 3 bilhões só com diárias e passagem, viajando ao mundo. Só na África foi 200 mil reais da sua grana para sustentar lá o pai dos pobres. Gastou 216 mil reais para ficar em hotel de luxo, enquanto o Palácio da Alvorada estava sendo reformado. E eu denunciei isso. Você acha mesmo que esse pessoal está preocupado com você? E você acha mesmo que todos os problemas sou eu ou a direita? Poxa, não dá. É inegável que a escala 6x1 é exaustiva para o brasileiro. Mas a gente precisa debater. E não é porque eu não trabalho nessa escala que eu simplesmente não devo ser ouvido ou eu não devo abrir o debate. E é isso que eu quero fazer e é o que eu estou fazendo aqui. Só que eu vou te levar ao problema real. E não vou ficar falando coisas simplesmente para poder te agradar ou para eu ter votos. Muita gente falou, Nicolas, toma cuidado, não faz esse vídeo, é muito sensível. Eu sei que é sensível, mas eu acredito que todo mundo tem uma capacidade de entender as coisas. E é por isso que eu estou falando aqui com você. Eu sei que você já ouviu que o brasileiro produz muito pouco. E olha, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. E por quê? Será que é porque o brasileiro é preguiçoso, ele não trabalha? Claro que não, você sabe disso, você trabalha pra caramba. Um dos motivos é que o brasileiro demora 1, 2, 3 horas para chegar no seu serviço e mais 2, 3 horas para poder voltar. É claro que vai perder a produtividade dessa forma. Você praticamente perde seu tempo inteiro somente em trânsito. Só que esse tipo de coisa acaba passando batido. Porque a gente está tão acostumado com um transporte público de merda desse que, enfim, ficou normal. A criminalidade atrapalha também a produtividade do brasileiro. Porque afinal de contas, ele está lá parado no ponto de ônibus e vê um bandido e rouba o celular dele. Porque ele dividiu em 12, em 30 vezes. Se ele passa mal, lascou. O cara fica lá 8, 12, 1, 2 dias parado para poder ter uma consulta. Quando chove, a rua da sua cidade fica dessa forma, uma porcaria. É uma linha de asfalto. Claro que isso também atrapalha a produtividade. Se você tem um carro, você vai ter gastos com ele, porque não tem carro que sobreviva a isso aqui. E gradativamente dessa forma, durante o seu dia você não percebe. Mas o Estado está te ferrando. Então eu concordo, o debate é muito mais do que simplesmente direita e esquerda. É sobre um Estado preguiçoso, grande, que te suga e não te entrega nada. E o responsável por executar tudo isso é o poder executivo. E eu não vou falar a resposta não, você responde aí na sua casa. Nos últimos 30 anos, qual é a ideologia que predomina nos poderes executivos? Presidente, governador e prefeito. Então, ou seja, o buraco é muito mais embaixo. E pessoas assim, que têm essa postura, quando alguém não concorda 100% com essa pessoa e discorda, ela passa a ser traidora, ela passa a ser uma inimiga. Muito dificilmente desse tipo de gente vai vir alguma coisa que realmente vai te ajudar. Neymar tem um salário de 21 milhões por mês. Temos aqui derrotar o Bolsonaro e taxar as grandes fortunas. Esse tipo de gente que vai te ajudar? Sério mesmo. Gente que fala mal do Neymar, tô brincando, mas gente que tem um pensamento tão esdrúxulo assim, que basicamente tem um ódio, tem uma raiva de empresários, de quem gera emprego, de quem gera renda. E na verdade ele é um hipócrita que se coloca em defesa dos trabalhadores, mas que simplesmente tanto o seu partido, ou o partido que está na presidência, o PT, nada faz por eles. Propostas tão esdrúxulas que fez 8 vezes 4 virar 36. E pode falar, o que quebra o empresário não é pagar o salário do trabalhador, INSS, 13º, férias, não. É a quantidade de impostos que o empresário tem que pagar. A gente quer que todo mundo ganhe nesse país. O problema é que o empresário é explorado pelo Estado, ele acaba também explorando o trabalhador e todo mundo se ferra. E o resultado disso, basicamente em 20 anos o empresário quebra e o trabalhador fica pobre durante 50 anos. E eu sei a pergunta que você está fazendo é, e o que dá para fazer? É possível, por exemplo, mudar o modelo de contratação, de pagamento por hora, de 20, de 30, de 40, 50 horas. Mas isso, obviamente, vai esbarrar em diversas questões burocráticas trabalhistas, que está na CLT. Desonerar a folha para todos, ou dar incentivo fiscal a empresas que acabarem com 6x1 ou 5x2. Enfim, dá para fazer muita coisa. E é isso que eu e vários deputados têm feito, trabalhando para poder entregar algo de fato plausível. E não somente uma oferta fantasiosa para poder te agradar. Isso dá para fazer. O que não dá é jogar o debate para esse nível. Se os empresários são tão bons, trabalhem eles mesmos em suas empresas. Isso nem é o mais bizarro desse post. 751 curtidas de pessoas. Eu espero realmente que você tenha visto esse vídeo até aqui. E se você viu até aqui, muito obrigado. Porque isso mostra comprometimento seu em buscar a verdade. São muitas informações, são muitas nuances, são muitos pontos positivos e negativos que discordam e que concordam, mas o importante é a gente sempre ouvir as pessoas
e principalmente a gente mesmo ir lá e ir atrás da verdade e buscar saber se está sendo enganado ou se de fato alguém está falando a verdade nesse jogo aí. E mesmo que tenha pessoas nos comentários fazendo comentários exatamente de coisas que ou eu não falei ou de que eu já esclareci